noite. Iniciamos nesse momento mais um programa discutindo a notícia. E é sempre um prazer fazer esse programa. E queremos aqui render a nossa homenagem ao Eduardo Cascarian, o parceiro que ficou conosco pelo menos 14 anos na construção e na idealização do conteúdo desse programa. Meu irmão Eduardo, sentimos que você está presente nas gravações do Discutindo a Notícia. Mandamos um beijo para você, com muito calor e muita amizade. Quero apresentar o nosso primeiro convidado, Dr. Márcio Strenbruck, cirurgião vascular e angiologista. Boa noite. Boa noite, doutor Vicente. Boa noite, Raul. Boa noite, telespectadores. Já que ele citou, boa noite, meu querido amigo Edward. Que Deus o tenha em bom lugar. Estamos aqui mais uma noite para desopilar o fígado, falar, desabafar, exercer cidadania ativa. E vamos lá. Meu boa noite a todos. O ano passado, nós fizemos um programa de final de ano e o Eduardo Cascarian, antes das gravações, não passou muito bem. Então, estávamos num determinado local, eu, o Eduardo e o Dr. Márcio. E aí o Eduardo estava todo feliz, puxa, tô bem. E eu disse assim para o Eduardo, graças a Deus, que Deus foi bondoso com você e conosco, porque você superou o seu problema e hoje nós estamos gravando um programa de final de ano com você. E aí ele olhou aquele jeito simplório dele e falou assim, por quê? Falou, por quê? Porque se tivesse apenas eu e o Dr. Márcio aqui, não estaria a mesma coisa com você presente. Ele falou, olha, muito obrigado, meus amigos. Hoje, eu penso que nós faremos agora, no mês de dezembro, o primeiro ano sem Eduardo Cascarian. Vamos sentir muita falta sua e vai ser um momento de alegria, mas um momento de tristeza, porque você estará sempre presente, Eduardo, em nosso coração. Quero apresentar o Raul Jafé, nosso doutor, que é jornalista, radialista e apresentador de TV. E é verdade, eu me sinto muito honrado de estar aqui ao seu lado, contator, ao lado do Dr. Márcio, e principalmente estar ocupando a cadeira que foi por tantos anos do idealizador desse Discutindo a Notícia, o nosso querido Eduardo, que está sempre na nossa memória, ele está presente conosco. Eu também passei por isso, porque durante anos fui discípulo do Samir Achoa e tive que amargar a perda dele, acompanhado do Dr. Davi Neto, continuamos o programa também. Da mesma maneira, perdi também o grande amigo e um dos maiores homens públicos desse país, o Walter Abrão, grande radialista, também trabalhamos juntos. Essas perdas são inevitáveis, de homens que, assim como nós, estiveram aqui nessa mesa, lutando pela cidadania, pela liberdade e por um Brasil melhor. É verdade. O Samir Achoa, no seu programa na Rádio Trianon, com a sua participação, a participação do Fernando Mauro, o Davi Neto, né? Tantos anos, né? Sempre que eu podia, eu não perdia um programa desse, e calhou que num sábado eu ouvi pelo rádio o seu último programa comentando sobre a morte do Samir, e que nós fomos inclusive na missa de sétimo dia na Catedral Nossa Senhora do Brasil. Nossa Senhora do Brasil, exatamente. Estivemos lá. Enfim, faz parte, né? Pessoas que sempre engrandecem o meio em que viveram, né? Com as quais nós aprendemos, né? Mas você sabe que nessa diversidade cultural e religiosa, um lado bonito da nossa religião, a minha, do Davi Neto, que é meu amigo também, grande amigo meu, colega médico também, no judaísmo existe uma diferença muito grande entre viver e existir. O que é existir? Existir é simplesmente a existência física de alguma coisa. Este aparelho existe, aqui nós estamos aqui, quer dizer, existimos perante a visão e tudo mais. Agora, o que é a vida? A vida, nós acreditamos na vida depois da morte também. Então a morte é só uma passagem, não é meramente o fim. Agora, qual é a diferença entre viver e existir? Uma pessoa pode existir e não viver.
É aquele indivíduo que existe, está aqui do lado da gente, mas só faz más ações, só atrapalha a vida de todo mundo. É aquele que não contribui em nada. Ele não existe, porque no momento em que ele mudar de plano, ou seja, ele morrer, esse deixa de existir mesmo, deixa de viver. Acabou, ele não vive, não deixa nenhum legado. Ao passo que o que é uma pessoa que está viva, porém não existe? Eu vou lhe dizer, como que uma pessoa pode viver sem existir? É trágico. Não é trágico. Como uma pessoa pode viver sem existir? Nós temos um grande exemplo aqui, que é o Edward. O Edward não existe entre a gente fisicamente. Mas por que ele ainda está vivo? Porque não existe um programa que a gente não cite os dizeres dele, os ensinamentos dele, a parte, o conteúdo ideológico dele. Então, isso que fica, isso que passa, é o que mantém viva uma pessoa. Então, no judaísmo, quando uma pessoa vai embora e você começa, bom, meu pai sempre dizia, pô, olha, vamos fazer assim, assim, olha, seu avô sempre disse, ou sempre fez assim, ou seja, ele deixou um legado. Isso, como dizia ele, ninguém tira da gente. E ele gostava muito, você me fez lembrar uma frase que eu citei uma vez aí, ele gostava muito, que vai muito com relação a isso. Ele dizia, quem não vive para servir, não serve para viver. Ele gostava muito dessa frase. Olha, bem lembrado. Pronto, ele está aqui, me arrepiou, está vivo aqui. Tá vendo? Quer dizer, isso é um ensinamento. Exatamente. Então, a vida pós-morte são os ensinamentos e as coisas boas que alguém deixa. É a obra. É a obra. É os seus descendentes, é os seus amigos, tudo sempre citando os seus ensinamentos. E é isso aí, Edward. Obrigado. Um abraço, meu amigo Edward. Continue com a gente. O assunto desse programa, eu raramente vejo televisão até altas horas da noite. Neste dia eu tinha chegado de uma cirurgia hospitalar, sentei-me para comer alguma coisa e estava vendo a TV. E o noticiário disse, o FMI emite uma nota hoje, 16 horas. E eu fiquei perplexo. E eu disse, nós vamos fazer um programa em cima dessa pauta. A pauta é qual? O FMI afirmou essa semana que a má condução da economia no Brasil é consequência de uma política equivocada que está levando o país à estagnação, a juros altíssimos, baixo crescimento e, somando a este fato, alto grau de corrupção endêmica notado pelo FMI. Afirma ainda o FMI que a única possibilidade de retomada de crescimento no país é mudar o modo de gestão de política econômica, que, segundo o FMI, esta gestão de política econômica atual praticada já foi tentado em outros países e não deu certo. É o que o Discutindo a Notícia tem afirmado. Por favor, Dr. Márcio. Olha, essa história de políticas praticadas nesse país que não deram certo em outros países, não é só na parte econômica, infelizmente. É sabido que o comunismo não deu certo nem na União Soviética, União Soviética, na extinta União Soviética. E por que querem impor algo semelhante aqui? Porque o que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, é uma ditadura comunista disfarçada. Falavam tanto da época do militarismo, né, que era uma ditadura de extrema direita. Desculpa, tudo bem, eu sou contrário a qualquer tipo de ditadura, mas o que está se fazendo hoje não é muito diferente do que se fazia antes. A manipulação das massas, a manipulação da população, isso daqui já foi tentado de fato em outros países e é sabido que não deu certo. Não vingou. Não vingou. Para ser um pouquinho mais, até para não chocar, será que o que eles estão dizendo aqui chamaria-se de bolivarianismo, socialismo do século XXI? Bolivariano, é. Que foi criado aqui no Fórum de São Paulo no ano 2000, que constou inclusive com
o Sr. Hugo Chávez, essa turma toda que nós conhecemos da Bolívia, da Venezuela, do Equador, da Argentina, do Uruguai, que criaram uma ideia de um socialismo para eles ideal para o século XXI, que consistia basicamente em benesses às classes menos favorecidas para retirar delas o troco em votação. Isso entra a teoria gramsciana, que é uma forma de você tomar o poder sem derramamento de sangue. Ou seja... E manter a oposição sempre fraca. Exatamente. O que interessa para eles o voto do Raul Jafé, do Dr. Contatore e do Dr. Márcio, que são pessoas esclarecidas, que têm uma opinião, e você, telespectador, que está nos ouvindo até essa hora. Eles não interessam-se por você. O que interessa para eles é aquela pessoa muito humilde, que não teve cultura ou que não está presente em nada do dia a dia da nação, porque eu tive muitos ouvintes que eram pouco alfabetizados, mas que estavam familiarizados com o dia a dia do país. Eles eram pessoas altamente alfabetizadas de política e de cidadania. Então o que acontece? O nosso voto não interessa, interessa desses, que eles podem manipular essas massas. O resultado de tudo entra em cima do que falou o FMI, já aconteceu na Venezuela. A Venezuela, embora grande produtora de petróleo, não precisa de nada, ela tem o petróleo na mão dela, suficiente para ser um país de primeiro mundo, hoje está trocando títulos da dívida pública por alimentos, importando tudo. A indústria acabou, a Venezuela está acabada. Um adendo, tem que importar papel higiênico. Papel higiênico. Porque teriam que usar outro tipo de papel. Exatamente, mas como eles acabaram com a imprensa, nem aquele tem. Né? Então, o que acontece? Que o Brasil seguiu boa parte dessa política, como o Equador está seguindo, como a Bolívia está seguindo, e os resultados, infelizmente, doutor Márcio, é quase uma matemática. São coisas que não pode dar prazo, certo ao longo prazo. E nós temos uma outra coisa, olha a extensão territorial desses países citados, em comparação ao nosso. Nós temos ainda muito mais recursos, e por isso que nós estamos sobrevivendo melhor, porque o Brasil tem 10% dos recursos hídricos do mundo, a nossa história, a nossa indústria, embora bastante diminuída, mas ela ainda é pujante, a nossa indústria da construção, então nem se fala. O nosso agronegócio vai muito bem, as nossas commodities, enfim, são outros fatores que os outros países não têm e que salvam o Brasil. Mas o que o FMI quer dizer é o seguinte, o Brasil não fez a lição de casa. Enquanto chegamos num ponto, há 10 anos atrás, em que os emergentes deram as suas caras. E chegou esses emergentes que sofreram durante anos, agora é a sua vez. E os países asiáticos, então, imediatamente se agarraram a isso e cresceram. Mas cresceram como? Dando sustentação ao seu social, dando sustentação à sua indústria, dando sustentação à sua infraestrutura. O melhor exemplo disso é a China. Mas também temos Singapura, temos o Vietnã, o pobre Camboja, né? E tantos outros países que vieram atrás e cresceram aproveitando o bom momento. E que nós fizemos? Isso é cultural. E que nós fizemos? Nos enterramos na corrupção, na impunidade, na politicagem e na demagogia barata. E o resultado é essa receita de bolo do FMI. Nós, o Discutindo a Notícia, quer dizer e afirmar a você, telespectador, uma coisa importante. Nós não somos partidários, nós somos apartidários. Eu, particularmente, quero dizer aos meus amigos que eu tenho ótimos amigos dentro do PT e são pessoas coerentes, são pessoas que querem trabalhar pelo Brasil. Mas, de repente, nós sentimos que o governo está gastando muito mais do que ele arrecada. Ele tem uma fome de arrecadação gigantesca. E aí o FMI acena e diz assim, você precisa fazer o ajuste fiscal. E o ajuste fiscal, Dr. Raul e Dr. Márcio, não vem. É mais imposto, esse mais o ajuste imposto. fiscal que eles fazem. E nós não sabemos, a carga tributária está um absurdo e nós não sabemos onde vai esse dinheiro. Este mês agora que passou, foi o mês que o brasileiro mais se gastou nos Estados Unidos da América do Norte, porque eu fiz a conta no papel, se eu saio aqui com um avião, fico uma semana em Nova York, compro tudo que eu tenho que comprar, volto para o Brasil
e me sobra dinheiro em caixa ainda, por quê? A viagem sai de graça. A viagem sai de graça. Então, eu quero saber o seguinte, um país na qual a falência do novo modelo econômico aumentam as evidências no fracasso da chamada nova matriz econômica, que até agora levou apenas pouco investimento, uma inflação que sempre está subindo e um baixo crescimento. Ontem mesmo, Banco Central prevê o PIB menor, baixa a previsão do PIB. Pô, saímos de 4, 3,5, 3, 2,5. Tem cientistas que nós estamos falando que nós vamos crescer 1,5 esse ano. Não, mas e a nossa indústria? Isso. E a nossa indústria? Eu já disse aqui nesse programa, em outra ocasião, que a indústria brasileira respondia por 28% do PIB há 12 anos atrás. Hoje ela representa por cerca de 16%. A indústria brasileira está sendo massacrada, pisoteada pelos altos tributos e perdendo a sua competitividade, apesar de toda a qualidade e a capacidade do industrial brasileiro e dos bons operários brasileiros que fazem a sua parte, mas o governo não colabora. E quando eu faço essa crítica ao governo, não é só o governo do PT, não. O governo do PSDB também foi desastroso em muitas situações. Eu gosto de fazer justiça, porque como falou muito bem o doutor Contatori, nós somos apartidários. Eu não vou aqui criticar o PT para enaltecer o PSDB como alguém faz. Eu digo o seguinte... Não é esse o caso. Não é esse o caso. Tanto é que eu, como engenheiro e como homem ligado ao mercado imobiliário, eu faço uma justiça aqui ao governo do PT, ao governo Lula. O governo Lula deu uma força à construção civil exatamente ao contrário do que foi o governo Fernando Henrique. Tem que fazer essa justiça. Agora, nós não estamos aqui querendo, o culpado é aquele, o culpado... Queremos dizer que todos eles têm sido culpados por não fazer a lição de casa. Não proteger a nossa indústria, aumentarem profundamente a carga tributária. O Brasil continua sendo um país de altíssimos custos, mas de baixos salários e sem condições na área social, de educação, saúde e transportes básicos, segurança pública, tudo isso está falido no Brasil. Eu pergunto a vocês, eu conheço e vocês conhecem, centenas aqui em São Paulo, milhares de pequenos comerciantes que já foram assaltados 10, 12, 15 vezes no seu estabelecimento. Como pode um cidadão tocar um negócio nessas condições? Não tem como. Não tem como. Queremos dizer que as eleições agora de 2014 está aí. E nós temos então o candidato ou a candidata da situação, que é a presidenta Dilma. Nós temos o Eduardo Campos com a Marina e temos o Aécio Neves. 3 nomes grandes. Como eu disse, nós somos apartidários, mas nós achamos que, de acordo com o conjunto programático de cada partido, eu acho que deve determinar o resultado das eleições. 2 pontos. Isto é, não é bem assim. Porque se a situação que está no país paga Bolsa Família e está ampliando o número de Bolsas Famílias, efetivamente está havendo aí, desculpe PT, nós não temos nada contra você, mas um voto de cabresto, que é o antigo que nós chamávamos de voto de cabresto. Quer dizer, eu dou isto, eu dou a Bolsa, mas você vote em mim. Queira Deus que o brasileiro saiba discernir o seu conteúdo, o verdadeiro conteúdo político, que é a Transparência Brasil. Você, para votar certo, você não precisa receber a Bolsa Família. Vote certo. E o Brasil andando bem, você terá, nesse conglomerado social que é o nosso país, a melhoria do país. E não vai ter necessidade do Bolsa Família. E não vai ter necessidade do Bolsa Família. Essa é a conclusão. Estou discutindo a notícia dessa semana. Vamos ao nosso break.
Voltamos agora para o segundo bloco do programa Discutindo a Notícia, onde nós vamos comentar com todos vocês, telespectadores, o que fazemos no dia a dia. Dr. Márcio Steinbruch, eu vou fazer uma viagem longa, de 10, 12 horas, como já aconteceu. 15 horas se for para Dubai. Exatamente. Quais os cuidados necessários com essa viagem que eu deva ter? Quais são os cuidados? Em se considerando a parte de circulação venosa, sabe-se que o sangue venoso circula de baixo para cima nas pernas, ele vem contra a gravidade, então ficar muitas horas numa posição pequena, naquela lata de sardinha, principalmente na classe econômica, com o pé para baixo, obviamente vai fazer o quê? Uma estase do sangue, ele vai ficar parado, represado lá embaixo, o que pode proporcionar uma trombose. Esse é o maior risco numa viagem muito longa. O que tem de menos risco são os inchaços que vão acontecer, isso sem dúvida nenhuma. Eu não vou me alongar muito por questões de tempo de televisão, mas resumindo, quando vai se fazer uma viagem muito longa, mesmo aqueles que vão de primeira classe ou de classe executiva, tem que tomar o seguinte cuidado. Na medida do possível, andar um pouquinho dentro do avião. Segundo, fazer exercícios com o pé quando estiver sentado, para que ele possa se movimentar. Terceiro, através do conselho de um médico, utilizar meias elásticas na compressão adequada e no tamanho adequado durante o voo. Aqueles que já sofram de alguma doença vascular ou algum risco maior de ter uma trombose, sob aconselhamento do médico, também poderá se utilizar de algum medicamento também que possa evitar a coagulação do sangue em excesso, diminuindo assim a chance de trombose. E uma das coisas mais importantes, durante um voo, como a pressurização da cabine, ela é inferior à nossa pressão atmosférica aqui embaixo, nós desidratamos durante o voo. Então é muito importante a hidratação. Então aqueles que gostam de um vinhozinho, de um whiskinho, saibam que o álcool aumenta a desidratação. Então é muito importante tomar líquidos que não sejam álcool também. Não estou dizendo para não tomar o seu álcool, mas tomar líquidos, sucos, água, refrigerante, alguma coisa que hidrate. E maiores esclarecimentos, acesse o site livredevarizes.com.br, que lá eu tenho um artigo muito interessante sobre viagens longas. Obrigado, Dr. Márcio. Dr. Raul Jafé, qual o agente financeiro no momento que tem o melhor juros para o financiamento da casa própria? Ou então todos se nivelam? E uma segunda pergunta, quem vai fazer o financiamento, essa pessoa deve ficar ligada em quê? Para que não pague maiores juros. É claro que ela deve fazer várias comparações. Hoje nós sabemos que para os imóveis, principalmente da linha popular até da classe média, a Caixa Econômica tem juros excepcionais. Tem muitas coisas que você pode perguntar na Caixa. Pode ver também no Banco do Brasil. Os estatais estão realmente com boas taxas. Mas é importante você conversar também no banco que você tem conta. Por quê? No banco que você tem conta, muitas vezes, por você ser um bom cliente, eles conseguem também uma taxa especial. O importante é que você saiba se a prestação vai caber no seu bolso. É importante que você saiba quais as garantias que você tem que dar, que eles vão te exigir. E, principalmente, é importante você calcular o tempo de financiamento, baseado principalmente na sua idade e o que acontece se você ou a sua senhora que estão comprando junto com você, né? O que acontece se cada um vier, por exemplo, a falecer. São detalhes importantes na hora de um financiamento. Porque teve pessoas que fez financiamentos, depois de 5 anos, ela devia mais do que o valor do imóvel. E isso segundo a tabela Price antigamente, isso, né? Nós tivemos uma época dessas terrível, que a pessoa tinha pago 10 anos, faltavam mais 10, ela devia muito mais do que ela já havia pago. Não é o caso que acontece Não, hoje. atualmente isso já não acontece mais. Fisura de resíduo foi umas barbaridades que fizeram contra as pessoas aí. Uma das muitas barbaridades, os muitos governos e desmandos que nós vemos sofrendo há muitos anos. O seu contato, doutor? rauljafé@gmail.com, Facebook, Raul Emílio Jafé. Tá fácil de encontrar a gente para bater um papo. Eu gostaria, inclusive, de falar um pouquinho também sobre a equipe multidisciplinar Contatore. Hoje, nós fazemos enxertos celulares. O paciente que tem uma perda óssea, nós fazemos uma punção no abdômen do paciente, com uma agulha traumática,
aspiramos um pouco de tecido, as células adiposas, e com essas células eu faço uma reprogramação genética dessas células. Então eu transformo uma célula adulta em uma célula tronco de pluripotência induzida, e você está dentro dessa célula agora. Estamos no citoplasma da célula, veja que interessante, estamos vendo os lisossomas, estamos vendo as mitocôndrias no citoplasma da célula e o complexo de Golgi em roxo. Agora nós vamos entrar dentro do núcleo da célula, onde tem o material genético dessa célula. No vídeo vocês vão ver duas pecinhas em amarelo, que são dois centríolos, e os cromossomas se perfilando em pares. A partir desse momento, os centríolos puxam esses cromossomos para cada lado, e aí vai haver a divisão do núcleo da célula. E agora, o mais importante dessas células de pluripotência induzida, chamam-se IPS. Elas começam a reproduzir. Veja que ela reproduz em outra célula, reproduz em outra célula. Então, nós vamos fazendo o quê? Uma regeneração óssea guiada com reposição de novas células por mitose, uma vez que nós pegamos uma célula do corpo somática adulta e transformamos essa célula numa célula de pluripotência, célula tronco de pluripotência induzida. É o que eu chamo de regeneração óssea com enxertos de células, não é enxerto ósseo, são enxertos de células do próprio paciente. Você é o doador e o próprio paciente é o receptor ao mesmo tempo. Quero deixar a vocês o telefone da equipe contatória, que é o 50 55 10 15, e o nosso e-mail, que é o contatori@odontologiacontatori.com.br. Agradeço aos dois amigos, Dr. Márcio e Dr. Raul, que enriqueceram o conteúdo desse programa. E desejamos a vocês um final de semana maravilhoso, com a família e em paz. Até o próximo sábado.